Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje não teremos música na abertura, porque eu quero aproveitar a nossa sequência de estudos sobre aparições de espíritos e eu quero analisar mais algumas questões com vocês, ok? Então, eu estou usando como base o Livro dos Médiuns. Pegue aí na sua estante, se você ainda não pegou, o seu exemplar de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E você pode abrir na segunda parte, no capítulo 6, Manifestações Visuais. Capítulo 6 da segunda parte, Manifestações Visuais. Eu vou ler agora a questão número 21. Então, eu já estou entrando rapidinho no nosso estudo, porque realmente hoje eu quero ler pelo menos aqui essa página inteira, tá? Então, já vamos entrar direto no estúdio, não tem música, não tem hoje prática de harmonização. Pega uma caneta e um papel, porque no final do programa eu vou divulgar as novidades, inclusive inauguramos o nosso canal Vivência Espiritualista, um canal no YouTube. Eu fechei parceria com um estúdio de TV e agora eu estou com um canal onde eu estou colocando o meu programa de TV exclusivamente para a internet e também teremos vários programas nesse canal. É um canal criado especialmente para o YouTube, para a gente atingir esse público mais novo, habituado à internet, essa galera mais jovem. E você também, quando eu digo jovem de qualquer idade. Jovem de mentalidade, né? Então você que também sabe aproveitar essa ferramenta maravilhosa que é a internet, é óbvio que a internet é uma ferramenta, quem faz um uso proveitoso ou danoso, né, prejudicial, é você. Você pode tanto usar a internet para ver besteira, como você pode usar a internet para ver coisas muito boas. E uma das coisas boas é o nosso site e o nosso canal no YouTube, que nós acabamos aí de inaugurar nossos programas. Eu não vou dizer de TV, porque não é para TV, mas é programa no formato TV, com estúdio profissional, voltado para o YouTube, tá bom? Então, vale a pena você conhecer o nosso canal. Eu vou, no final do programa, divulgar o nosso endereço na internet, o nosso site e o nosso canal, tá bom? Você pode anotar. Bom, deu tempo de você pegar o livro na estante, então abra na segunda parte. Na segunda parte, no capítulo 6, Manifestações Visuais, na questão 21. Então vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo. Na questão 21, eu quero falar hoje sobre clarividência. Clarividência ligada à visualização, à percepção de espíritos, ok? Eu não vou falar de clarividência ligada à premonição, nem a pressentimentos, ok? Mas ao nosso tema de estudo, que é aparições de espíritos. Então hoje o tema é clarividência. Questão 21. A visão dos espíritos ocorre no estado normal ou somente durante o êxtase? Êxtase aqui significa estado de transe mediúnico, por exemplo, ou transe anímico, ok? Que não seja necessariamente mediúnico. A resposta que Kardec colocou, que os espíritos deram, é: pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem estão quase sempre num estado especial, próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Então, isso é real. Eu conheço clarividentes que em estado normal
de vigília, conversando com você numa boa, eles começam a dizer, olha, estou vendo um espírito assim, desse jeito, tal, ele está fazendo isso, aquilo, conheço pessoas assim, ok? Quando eu vejo um espírito, normalmente é quando eu estou num estado próximo ao estado de transe, ok? Ou transe anímico, quando eu entro em relaxamento, muitas vezes próximo ao momento do sono, ou quando eu estou em algum trabalho espiritual, mediúnico, e eu começo a relaxar, e eu começo a entrar em transe, mesmo que não seja para incorporar um espírito, mas num transe anímico. Então, quando eu entro nesse estado de ondas cerebrais alterado, ainda que seja um estado de leve alteração, aí é o momento em que a minha clarividência abre e eu vejo os espíritos, tá bom? Mas a clarividência pode ocorrer nos dois estados. Vamos lá. Questão 22. Os que veem os espíritos, o fazem com os olhos? A resposta é, eles pensam que sim, mas na realidade é a alma que vê. A prova é que podem vê-los de olhos fechados. Então, quando um clarividente está enxergando um espírito, ele não está enxergando com os olhos do corpo físico. Na verdade, é uma percepção parapsíquica, paranormal. O que significa para? Significa além. Portanto, é uma percepção além do psiquismo comum, ou além do normal. Portanto, você vê um espírito, não é anormal, é paranormal. É algo que vai além da percepção dos 5 sentidos, ok? Paranormal, além do normal, aquilo que vai além da percepção dos 5 sentidos. Então, quando você vê um espírito, por exemplo, uma das causas é o teu chakra frontal, o chamado terceiro olho. Nós temos nós temos milhares de chakras no nosso campo bioeletromagnético, naquilo que alguns espiritualistas chamam de duplo etérico. Nós temos milhares de chakras, que são núcleos energéticos, mas nós temos alguns chakras principais. Por exemplo, para o yoga, nós temos 7 chakras principais, cada um deles ligado a uma glândula endócrina, tá bom? Ou seja, nós temos o chakra frontal, por exemplo, que fica na região da testa, entre as sobrancelhas. É um ponto, vamos dizer assim, um núcleo energético que gira e ele está localizado na testa, entre as sobrancelhas. É, como eu acabei de dizer, o chamado terceiro olho, ok? Terceira visão. Quando esse chakra funciona de forma especial, vamos dizer assim, quando ele funciona de forma muito específica, que não dá para a gente explicar agora, ok? Quando esse chakra ele funciona de uma maneira específica, ele permite que você interaja, que você perceba a realidade mais sutil. Por exemplo, com os teus olhos, você está vendo a realidade física densa. Você está vendo o mundo físico denso. Você está vendo o mundo carnal, o mundo da matéria densa, ok? Com o chakra frontal, você começa a perceber imagens de níveis da realidade muito mais sutis. Aquilo que os espíritas chamam de mundo espiritual. Você começa a perceber o mundo espiritual, que são planos mais sutis da existência. Tá bom? Então, é por meio do chakra frontal. Também por meio do chakra frontal. Ok? E não com os olhos. Questão 23. Como o espírito pode tornar-se visível? E a resposta é: o princípio é o mesmo de todas as manifestações e está nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. O que é o perispírito? Perispírito é o nosso corpo energético sutil.
Kardec usa esse nome, perispírito, e ele diz que conforme o espírito evolui, mais sutil vai ficando o perispírito dele, que é esse corpo energético que envolve o espírito, segundo a classificação de Allan Kardec. Porém, como o nosso programa aqui ele é universalista e não exclusivamente espírita, eu vou dar aqui outros nomes que outras doutrinas usam. Então, por exemplo, algumas doutrinas usam o nome corpo astral, psicossoma, corpo espiritual, foi o nome que Paulo de Tarso na Bíblia utilizou, ok? Corpo espiritual. Então, nós temos outros nomes. Esse perispírito, esse corpo astral, por exemplo, como eu disse, para Kardec, conforme o espírito evolui, ele vai ficando mais sutil. Por exemplo, outras doutrinas costumam dizer que nós temos outros corpos mais sutis. Vai chegar um momento em que você vai abandonar o corpo astral e vai se manifestar diretamente em corpo mental. E depois você vai transcender o corpo mental e vai se manifestar em corpo búdico. Não importa. Cada doutrina tem a sua forma de classificar essa questão, ok? O que interessa para nós hoje, aqui, agora, neste estudo é... esse corpo energético, esse corpo astral, ele é muito suscetível ao psiquismo, à mente, às emoções da pessoa, ok? Então, você pode plasmar diferentes aparências nesse perispírito. Tudo isso depende do conhecimento e do estado evolutivo e do estado de equilíbrio daquele espírito. Eu já vi espíritos com formas monstruosas no mundo espiritual, porque o nível de desequilíbrio dele era muito grave. Tá bom? Então, o perispírito, ele vai adquirir uma aparência de acordo com o nível, com o estado e o nível daquele espírito, tá? O que acontece? Esse perispírito, ele pode ficar mais denso em alguns momentos. E isso faz com que ele fique mais fácil de ser percebido. E digo mais... esse perispírito ele pode ficar denso de tal forma que ele se torne visível a olho nu, visível pelos olhos mesmo. São as aparições ou as materializações de espíritos. Então, quando o perispírito fica denso a ponto de ficar visível, tá? Por várias pessoas, isso já é uma materialização, nós podemos dizer, tá bom? Nesse caso, você não está vendo aquele espírito pela clarividência. Quando um espírito se torna visível, materialmente visível, você está vendo ele com os olhos físicos mesmo, ok? E aí, todo mundo que estiver ao redor pode ver aquele espírito que temporariamente se tornou visível a todos. Aí não é um fenômeno da clarividência, é um fenômeno de adensamento do perispírito. Olha que interessante. Inclusive, quando o espírito, por algum motivo, ele adensou, ele materializou, ele condensou o perispírito dele a ponto de se tornar visível pelos olhos, pelo sentido físico, você pode, inclusive, tocar nesse espírito. Ele se torna momentaneamente tangível. Ok? Isso acontece. É possível você sentir o toque desse espírito momentaneamente. Vai chegar uma hora que ele vai voltar a ficar sutil. Não é algo permanente, tá? São questões de momento. Questão 24. O espírito propriamente dito pode fazer-se visível ou só o faz com a ajuda do perispírito? A resposta é: na vossa situação material, o espírito só pode manifestar-se com a ajuda do seu invólucro semimaterial, que é o perispírito. É este o intermediário pelo qual eles agem sobre os vossos sentidos. Graças a esse invólucro é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília.
assim à plena luz como na obscuridade. Então, quando você vê um espírito, você não está vendo a consciência, o ser espiritual em sua essência. Quando a gente fala de consciência, nós estamos falando de algo que eu não sei nem se tem matéria, nós estamos falando do princípio consciente universal. Quando você vê um espírito, você está vendo um espírito se manifestando. E a consciência, ela só se manifesta por meio de corpos espirituais. Por exemplo, você é uma consciência, ok? É um ser espiritual. Você tem corpo astral? Você tem perispírito? Sim, você tem. Só que além do perispírito, você tem um campo energético, que é o duplo etérico, que é o resultado de um outro corpo mais denso, que nesse momento você está se manifestando, que é o corpo carnal, ok? Quando você morrer, o que vai acontecer? Você, na verdade, não morre. Quem morre é o corpo carnal. Então, quando você olha para um cadáver no caixão, você não está olhando para a pessoa, você não está olhando para o espírito, você não está olhando para o ser. Você está olhando para o corpo carnal, para o corpo mais denso daquela pessoa que ela se utilizava. Aquele corpo morreu. Porém, aquela pessoa vai continuar existindo. Só que ela vai se manifestar agora diretamente, não é por meio do corpo carnal, porque o corpo carnal dela está no caixão. Ela vai se manifestar diretamente no perispírito, que é esse corpo energético, é esse corpo mais sutil, vamos dizer assim, tá bom? Então, o corpo carnal vai para o caixão, vai se decompor. Junto do corpo carnal, você tem o campo bioeletromagnético, que vai também se desfazer com o tempo, ok? O que é que sobra? Sobra o ser, a consciência, que também está se manifestando por meio de um outro corpo agora, só que um corpo mais sutil, que é o perispírito, corpo astral, psicossoma, não importa o nome que você dê. Se você é espírita, você deve estar familiarizado com o nome perispírito, tá bom? Mas você já tem o perispírito. Quando você dorme e sai do teu corpo numa projeção astral, num desdobramento, numa projeção da consciência, numa viagem astral, enfim, tem vários nomes. Quando você dorme e sai do teu corpo numa projeção astral, é por meio do corpo astral, é por meio do perispírito que você está se manifestando diretamente. O corpo carnal fica na cama, dormindo, e a tua consciência se projeta para fora do corpo físico e passa a se manifestar diretamente pelo corpo astral, pelo perispírito, ok? Quando Kardec colocou assim, ó, graças a esse invólucro é que eles aparecem algumas vezes com a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília. Então ele está dizendo assim, quando um clarividente vê um espírito, como eu falei, ele está vendo um espírito que está se manifestando com o corpo astral, com o perispírito. Quando você vê um espírito numa projeção astral, você está vendo um espírito se manifestando no corpo astral, no perispírito, ok? Só que Kardec usou a palavra sonhos. Veja bem, vamos diferenciar. Sonhos é uma criação da tua mente, ok? É fruto dos teus desejos inconscientes, das tuas preocupações. É um processo anímico, fruto da tua mente. Isso é um sonho. Uma experiência fora do corpo não é um sonho. Você pode se encontrar com pessoas, sejam elas desencarnadas ou encarnadas, e se essa pessoa for encarnada, vamos supor, você pode encontrar um parente ou um amigo, pode acontecer de você e ele se lembrarem disso, e se você ligar para ele e falar, nossa, eu saí do corpo e te vi, você se lembra? Pode ser que ele se lembre. E ele vai dizer, realmente, eu também me lembro, aconteceu isso, isso e isso. Gente, eu conheço pessoas que combinaram fora do corpo de se encontrar em tal país. São pessoas que nunca tinham se visto
fisicamente, só fora do corpo. Eles combinaram, é um grupo de pessoas na verdade, tá? Um grupo. Eles combinaram, esse grupo combinou de se encontrar em tal país da Europa, em tal dia, e cada um disse que roupa ia estar usando. Cada um disse que roupa ia estar usando. E no dia indicado, os membros desse grupo se reuniram naquele local, naquele país, com aquela roupa, e eles se conheceram fisicamente, no corpo. Por que eles fizeram isso? Foi uma forma de testar se essas experiências fora do corpo existem ou não. Tá? Você tem vários experimentos nessa linha, vários. Até mesmo a CIA, na época da Guerra Fria, chegou a treinar espiões para saírem do corpo e irem espionar a Rússia. Tá bom? Então você tem vários experimentos. Mas não é o nosso tema de hoje. Vamos continuar. Eu vou pular para 27. Todos são aptos a ver os espíritos? Resposta. Durante o sono, todos, mas não quando estão acordados. No sono, que não é sono, tá? É projeção astral aqui. É viagem astral. É que Kardec usou a palavra... Tudo bem, a projeção astral ela até ocorre normalmente no sono, mas também pode ocorrer durante um transe mediúnico, por exemplo, tá? Mas no sono, sim. Só não vamos confundir projeção astral com sonho, tá bom? Mas a projeção astral ocorre durante o sono, sim. Então vamos lá. Durante o sono, todos são aptos a ver os espíritos, mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente. Quando estáis acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Ele está dizendo o seguinte, quando você está fora do corpo, você está tendo um contato direto com os espíritos. Quando você está no corpo acordado, a ligação com o corpo físico causa uma espécie de bloqueio. Por isso que não é todo mundo que está vendo espíritos o tempo todo. Há um bloqueio. E esse bloqueio é necessário. Porque não é todo mundo que está preparado para ver espíritos. As pessoas, muitos clarividentes que veem espíritos desde criança, por exemplo, foram tratados como loucos, foram levados no psicólogo, internados, sofreram muito. Então a nossa sociedade hoje ela não está preparada para lidar com clarividentes o tempo todo. Não está preparada. Portanto, a gente ainda sofre o bloqueio do corpo físico. A tendência, conforme a humanidade e o nosso corpo físico evoluem, é que essa conexão se torne mais direta. E para encerrar o estudo de hoje, eu quero ler a 29. Diz assim, essa faculdade de ver os espíritos, né, a clarividência, pode desenvolver-se pelo exercício? Você pode treinar e se desenvolver para ver espíritos, mesmo que você não seja médium. Você pode treinar para ver espíritos? E a resposta é: pode. Como todas as outras faculdades. Mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. Então, eu vou falar mais sobre essa questão número 29 nos próximos programas. Eu quero me aprofundar mais. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que a clarividência ela pode ser treinada, até porque ela não é necessariamente mediunidade. Você pode abrir tua clarividência para ver tua própria aura. Você não está vendo um espírito, então não é um fenômeno mediúnico. Você, inclusive, pode abrir a clarividência para perceber o mundo espiritual. Então, não é porque você é clarividente que você está sendo intermediário, médium dos espíritos, tá bom? Agora, precisa de muito cuidado, precisa de uma orientação de um expert na área. Por quê? Porque senão você pode ficar bitolado, você pode desenvolver a tua imaginação e achar que está vendo espírito e não é. E outra, a gente vê espíritos de acordo com a nossa sintonia. Qual é a tua sintonia, o teu mundo interior? Se você é uma pessoa
muito mal resolvida emocionalmente, espiritualmente, você acha que você vai ver teu mentor espiritual ou você vai ver espírito perturbado? É óbvio que você vai ver espírito no mesmo nível que você. Então não é porque você vai abrir a clarividência que você vai ver o teu anjo da guarda, né? O teu mentor espiritual. Depende. Será que você tem equilíbrio suficiente para ver espíritos equilibrados? Ou o teu nível é só para ver espíritos desequilibrados, perturbados? Pensa nisso antes de querer abrir a clarividência, tá bom? Eu vou falar nisso mais nos próximos programas. Então, continue acompanhando essa nossa série de estudos. Eu quero divulgar, então, anote aí. O nosso site, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo e da revista Caminho Espiritual, tem centenas de artigos gratuitos para você estudar. Anote, rcespiritismo.com.br, rcespiritismo.com.br, e o nosso canal no YouTube. Procure lá Vivência Espiritualista no YouTube, inscreva-se em nosso canal para você receber novos vídeos e participar de sorteios, ok? E visite o nosso site. Lembrando que eu sou editor da Revista Cristã de Espiritismo e da revista Caminho Espiritual. Ambas estão à venda nas bancas de todo o Brasil e no nosso site, tá bom? Fique na paz e visite o nosso canal. Lembrando, hein? Acabei de inaugurar o nosso canal com novos vídeos. Vai lá visitar. Vivência Espiritualista no YouTube, tá bom? Fique na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim.